Então, o assunto de hoje é o pecado da gula, né? Como eu falei. E o pecado da gula, às vezes, causa muito escrúpulo, né? Quem já teve aqui escrúpulo com relação ao pecado da gula? Veja bem, os escrúpulos, muitas vezes, eles são causados porque nós queremos ter uma certeza matemática a respeito do pecado. Em que sentido, padre? No sentido que a gente acha que existe uma régua, existe uma medida que deve ser usada como uma fórmula e que serve para tudo. Na verdade, não. Muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, ou 100% das vezes, depende. Depende de quê, padre? Depende das circunstâncias. Depende da minha intenção e depende da minha consciência, né? Depende das circunstâncias, depende da minha intenção e depende da minha consciência. De forma que até mesmo um assassinato, dependendo da minha intenção e dependendo da circunstância, nem pecado é. Né? Pode ser ou um pecado venial. Posso dizer que um assassinato pode ser um pecado venial? Pode. Se for, por exemplo, legítima defesa, pode nem ser pecado, por exemplo. Né? Então, a questão do pecado da gula, que é um dos pecados capitais, ele também tem esse critério. Ou seja, depende da circunstância, depende da ocasião. E, inclusive, o próprio Santo Afonso Maria de Ligório, grande mestre da moral e da vida espiritual, ele fala sobre isso também. Então, para nos ajudar nesta live, nós vamos conversar com um médico, tá? Que eu vou apresentar para você. Ivan. Então, vamos esperar o doutor Ivan entrar para a gente conversar com ele sobre esse assunto que eu acho de suma importância. Boa noite, doutor Ivan. Boa noite, Padre. Sua bênção. Boa noite, Deus lhe abençoe. É uma alegria ter você aqui. Essa semana nós fizemos uma live aqui com o doutor Rubens. E eu dizia para o pessoal, né, quem assistiu a live de quarta-feira, inclusive está gravada aqui no nosso Instagram, lá no YouTube também, foi sobre contracepção. Né? E eu apresentei o Rubinho e disse, olha, eu conheço o Rubinho desde que ele era criança, né? E o doutor Ivan também, a gente não chama de Ivanzinho, mas eu conheço ele também desde que ele era adolescente, eu acho, né? Eu não sei. Mas de muitos anos, né, Ivan? Pelo menos Conheço a família dele, conheço a mãe, o pai, o irmão, né? Todo mundo. Gente boa, viu, gente? Gente boa. Gente santa, né? Uma família abençoada. Enfim, se apresenta aí, diz o que é que você faz e qual é o seu trabalho. O doutor Ivan tem um trabalho muito legal na internet, tá? Eu também o sigo aqui na internet. Estou aqui lutando para colocar em prática os seus ensinamentos, tá? Mas eu acho que a gente precisa ter um contato mais profundo, porque eu sou meio duro. todos. Mas é muito importante. Então, apresenta um pouquinho, talvez, o que é que seu trabalho, tá? Fica à vontade. Então, Padre, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Uma grande honra estar aqui digamos, no seu perfil, né, na sua página do Instagram. Eu vejo o trabalho nas redes e sei como isso toca o coração das pessoas e como isso é importante, esse novo meio de evangelizar no nosso mundo. Eu, como médico, sou clínico geral, né? Formado pela Universidade Federal do Ceará. Sou esposo da Tamis, né, que você conhece, e temos, Abraço para Tânia. com certeza, deve estar assistindo aí agora, ou então deve estar comendo ali alguma coisa enquanto assiste. E tem, Ricardo, nem sempre. nem sempre. E temos 3 filhos, né? O Miguel, de 1 anos, o Pedro, de 3 anos, e a Maria, de 1 ano e meio. E o meu trabalho nas redes sociais, na verdade, é uma extensão daquilo que eu faço na minha rotina, né, como clínico. E eu acabei falando
entrando num caminho que eu não imaginava na, enfim, na minha profissão, porque eu nunca me imaginei falando de comida em redes sociais, né? Eu, eu sou um clínico tradicional Você não é nutricionista, né, eu não Ivan? sou nutricionista, não sou nutrólogo, eu não tenho, eu sou clínico mesmo raiz, como eu gosto de dizer, né? Então, eu fiz Aham. fiz um ano opcional extra, porque eu gosto de clínica, eu gosto de pacientes, eu gosto de doentes, né, de doenças, de tratar, de cuidar. Mas aconteceu que em 2015 eu me vi doente e aí eu precisei, então, aprender a me tornar saudável, que é uma coisa que, acredite se quiser, na medicina a gente aprende muito pouco o que é uma alimentação saudável. E eu estava pré-diabético, com depressão, com fadiga crônica, e eu precisei aprender a me tratar porque também essa era uma queixa contínua, né, no meu consultório. Então, é mais ou menos aí. Aí eu comecei a falar sobre alimentação saudável, e a coisa está acontecendo aos pouquinhos também, né? Então, é mais ou menos um pouco da minha história hoje. Joia, joia. Eu estava falando aqui, acho que não sei se você ouviu, sobre o pecado da gula, que é o tema da nossa live de hoje, né? E a gente vai entrar em alguns aspectos, acho que técnicos também, sobre a alimentação, levando também para esse lado espiritual, né? Porque eu acho que as pessoas, nós cristãos, né, nós católicos, nós temos uma motivação muito maior do que o mundo, né? Então, o mundo, que a gente fala o mundo, né, as pessoas assim que vivem sem a concepção de Deus, né? Como São Paulo fala. Então, o mundo, por exemplo, ele quer beleza física, né? Ele quer estética, ele quer. E às vezes até quer mesmo uma vida longa, uma vida saudável. Mas e nós, católicos? Será que nós temos uma motivação maior do que essa? Embora essa não seja pecado, não é pecado, muito pelo contrário, né? Sim. Então, a gente pode até dizer que a gula, ele se encaixa. Eu perguntasse para vocês que estão nos assistindo aqui, em que mandamento encaixa a gula? Porque todos os pecados se encaixam em algum mandamento. Né? Para ser pecado, tem que ser contra alguns dos mandamentos da lei de Deus. Então, qual é o mandamento da lei de Deus que se encaixa a gula? Coloca aí nos comentários para a gente ver se vocês têm noção. Vocês sabem, não escreveram ainda, né? Qual é o pecado qual é o mandamento que se encaixaria o pecado da gula? Vocês sabem? Sexto mandamento, não, não é não. Apesar de que tem alguma relação, mas se encaixa no quinto, não, castidade, não tem nada a ver com comer bolo e ser puro de coração. O pessoal vai colocar todos os mandamentos até acertar. Vai, aí é fácil, né? Vocês vão ter 10% de chance de acertar. Não tem nada a ver sexo com comida, tá, gente? Não diretamente. É o quinto mandamento, não matar, tá? Não tem nada a ver com castidade, não. Não sei quem foi que inventou isso, mas não é. É não matar. Por quê? Porque a gula ela faz mal à sua saúde. Então, não matar é não matar você também, não se matar, tá? Agora, o autocontrole tem a ver com todo o resto, tem a ver com a castidade, tem a ver com tudo. O autocontrole. Então, eu posso dizer que o autocontrole no comer, e eu vou já deixar o doutor Ivan falar, senão eu fico dando palestra aqui. O, o autocontrole no comer ajuda na castidade. Vocês estão entendendo? O autocontrole. Por isso que a gente faz jejum para ser casto. Mas não tem nada a ver a gula com a castidade. A gente faz jejum porque o jejum nos fortalece no autocontrole, na disciplina, na vontade. E é o que mais atrapalha a nossa falta de castidade, é o descontrole. Entendeu? Então, descontrole no comer revela que eu sou uma pessoa descontrolada. Então, logo, eu também sou descontrolado na castidade. Provavelmente eu sou descontrolado nas finanças. Eu sou cheio de dívida. Sim. Entendeu? Não é verdade? Eu sou cheio de dívida. Enfim, eu tenho dificuldade de discernir a vocação. Olha só que interessante. Tenho dificuldade de discernir a vocação. Mas, especificamente, o pecado da gula tem a ver com não matar. Que é o não me matar, não me prejudicar o meu físico, porque o meu corpo é dom de Deus. A minha saúde é dom de Deus. O que é que você acha aí, doutor Ivan? Feito,
é também uma ausência da finalidade para a qual nós nascemos, né? Se a gente tem, se nós entendemos o alimento como um bem inexorável, um bem por si mesmo, nós precisamos fazer um bom uso desse bem para gerar um fim. Esse fim, ele é um fim baixo, é um fim pequeno, que é um fim de nutrição, né? A gente sabe que falando aqui não para o padre especificamente, porque obviamente eu não posso ensinar o Pai Nosso ao padre, né? Mas, Obrigado a rezar o Pai Nosso, né? mas para os seguidores também, né? A gente sabe que, por exemplo, os animais eles têm também essa intenção de se alimentar, né? Mas você não vê, por exemplo, um descontrole na alimentação dos animais, certo? Por exemplo, nós sabemos que existe uma divisão, uma hierarquia nos seres, né? Existem os minerais, os vegetais, os animais, e nós humanos e Deus acima de nós, né? Nós humanos somos os únicos que temperamos os alimentos, por exemplo, que cozinhamos os alimentos, que pegamos esses alimentos e, e utilizamos, que muitas vezes pode ser um bom uso ou um mau uso, né? Não é que o alimento em si ele seja algo mal, não é, pelo contrário, ele é um bem, né? É um bem que é um bem aprazível, um bem muitas vezes necessário, porque para a nossa subsistência precisamos comer. Mas aí o que é que acontece? Por que que um médico fala disso? Porque as pessoas estão adoecendo exatamente porque estão fazendo mau uso de um bem necessário. Olha que interessante, né? Você falou aí uma coisa, vou só dar um parêntesezinho, talvez se você quiser comentar, com relação à alimentação dos animais, né? Então, os animais, eles se alimentam não só do necessário, mas do adequado, Exato. né? E você vê que animais domésticos desenvolvem doenças que animais selvagens não desenvolvem, porque nós passamos para eles uma alimentação inadequada. Então, é incrível você ver gato obeso. É, Não existe na natureza gato obeso, não existe gato obesidade. com diabetes, né? Cachorro com problema de obesidade. Você vê gatos e cachorros porque comem coisas que eles naturalmente, como animais, não comeriam, né? E prejudicam. A gente mata os animais de comer. Na verdade, Pode falar. sim, não, estou perguntando aí o que é que você acha disso. Não, perfeito, é isso mesmo. Você não vê no reino animal a obesidade como um problema. Não existe isso de fato, né? E é interessante isso, essa questão da alimentação adequada, né? Ninguém diz para sei lá, vamos pensar aqui, um leão, que ele precisa comer um animal, né? Sei lá, uma capivara, um veado ou uma coisa assim, né? Ele sabe que precisa comer aquilo. Se você vai oferecer um brócolis a um leão, ele não vai aceitar. Não. Você no lugar do brócolis, né? Então, se você oferecer, por exemplo, uma carne de avestruz a uma girafa, ela vai recusar, né? Para você ter noção, por exemplo, a girafa ela só come uma planta específica, que é a planta da acácia. Só existe lá É mesmo? na savana africana. É a única planta que ela come. Ela não come nenhuma outra planta. Que interessante, cara. Eu não sabia disso. Então, existe esse instinto, né? Que na espécie humana não é instintivo, né? A gente não tem esse instinto, né? Nós temos um instinto de sobrevivência, mas se você, por exemplo, deixa uma criança sozinha, ela vai morrer. Ela não sabe o que comer. Ela não sabe... ela vai botar no máximo a mão na boca, né? Então, assim, nós não, em termos de nutrição, nós não somos seres instintivos. E aí nós precisamos aprender a comer e a saber o que comer e quando comer. Aí que começa o problema acerca da ciência da nutrição, por exemplo, né? Porque é uma bagunça grande. Exatamente. Essa questão do ser racional significa que nós temos uma alma espiritual, né? E, e sabe que tem uma relação indireta, ou talvez até mais direta com o amor, né? Porque o homem, o ser humano, né, se a gente pensar a gente como, entre aspas, animal,
nenhum outro ser vivo da Terra, do universo que conhecido, é tão frágil, Perfeito. né? Então, nenhum é tão frágil. Nós temos uma dependência absoluta do amor dos pais, sobretudo da mãe. E não por um mês, que já seria imensamente grande. Você pensar quanto tempo um passarinho fica livre para voar, quanto tempo a vaca já nasce andando, caramba. Eu vou andar com 1 ano de idade. 1 ano para poder andar e comer com as minhas próprias. Minha liberdade para comer, nossa senhora. É. Eu vou passar anos até conseguir me alimentar sozinho. Já pensaram nisso, né? Essa, Anos. essa semana eu estava brincando com meu filho mais velho, eu disse assim para ele: meu filho, o Miguel, né, que tem 6 anos, eu acho que se. Eu acho que agora você não morre, não, mas sozinho, porque ele já sabe abrir uma geladeira, sabe pegar comida. Então, é mais ou menos com 6, 7 anos que, digamos, o homem ele consegue, digamos, não morrer mais se fica De sozinho. fome. Exatamente, Impressionante. não come mais. Não, isso se for criado no mundo moderno que a gente vive, não, né? Ele, aliás, com 30 anos é capaz de morrer de preguiça. Ainda tem madeira em casa, É né? se for na selva, o índio talvez seja mais ativo com 7 anos. Né? Exatamente. A gente quer pronto, né? A gente come tudo pronto, não cozinha mais. A nossa sobrevivência é ir no supermercado e comprar alguma coisa já pronta, né? Já Então, pronto, exatamente. Mas mas, acho que a criança vai saber pedir, né? é, Pode ser que ele vai saber pedir. mas Mas gente, já começaram a perguntar aí sobre pecado mortal e pecado venial. E aí, gula é pecado mortal, pecado venial. E eu comecei lá falando sobre essa. Que a gente às vezes quer uma fórmula, né? Então, sim, eu acho que nem na medicina existe essa fórmula. Eu chegar para o doutor Ivan, me diga exatamente o que é que nós temos que comer. Eu acho que ele vai dizer, não, eu vou dizer, eu vou dar uma orientação, mas né, assim, não tem como dar uma dieta universal para todo mundo, né? pronto. E na alma é a mesma coisa, né? Então, assim, padre, quando é o pecado mortal e quando é o pecado venial? Depende, né? Depende, primeiro, de quão prejudicando você está a sua saúde. Então, o cara que se embriaga, ele está pecando mortalmente. O cara que se droga, ele está pecando mortalmente. Se embriaga, aí tem que ter consciência do que está fazendo, tem que ter tudo isso. O cara que se droga, o cara que vai para uma competição de comer hambúrguer, tem muitos Estados Unidos esse negócio, né? Aí, por exemplo, eu já vi, Ivan, um vídeo de uma pessoa que morreu de beber água. Sim, a potomania existe isso mesmo. A pessoa, por quê? Ela foi para uma competição de quem bebesse mais água ganhava um videogame. Aí ela ganhou o videogame e o caixão também, porque ela bebeu um botijão de 20 litros. É, Então você pode pecar mortalmente bebendo água. Então vai exatamente. depender de como você prejudica a sua saúde, vai depender do escândalo que você causa. Uhum, Então você está comendo feito um bicho e aquilo está escandalizando as uhum, pessoas, principalmente as crianças, os jovens. Então aquilo ali não é sóbrio e é escandalosamente demais. Então realmente aí torna-se um pecado grave, né? Ou a terceira opção, quando o seu comer priva o outro da sua subsistência. uhum, Então, por exemplo, você está numa mesa, uma casa pobre, aí a pessoa coloca ali uma comida que tem que ser repartida pouca para as 5 pessoas que estão lá. E você está com muita fome, você come tudo e deixa o resto com fome. Você come e deixa o outro com fome, estando na mesa com você, na mesma casa, você comete um pecado grave, né? Cuidado dos irmãozinhos que roubam o iogurte da geladeira. Tô brincando. Deixa o outro com fome, né? Não é com vontade de comer iogurte, não. E aí entra a questão do seu autocontrole. Então, padre, onde é que entra o escrúpulo aqui, né? A pessoa que acha que não pode comer uma sobremesa. Estou falando questão de pecado. O doutor Ivan já falar questão de saúde. Tá? perfeito. Uma coisa é eu pecar porque comi um brigadeiro. Outra coisa é eu não comer um brigadeiro porque tem açúcar demais, blá blá blá. Tem outras questões aí. Mas eu acho que a pessoa não vai morrer com brigadeiro. Não a curto prazo. Não sei qual é o nível de morte aí, né? Que mata, né? Porque daqui a pouco o pessoal vai achar que é pecado mortal beber refrigerante, né?
assim, entre errado e pecado grave, existe o peso da questão da gravidade. Então, vocês entenderam as três condições que eu falei, né? A prejudicar gravemente a saúde, escandalizar ou privar o outro da alimentação. Então, eu comer a ponto de deixar o outro com fome, né? Agora, em relação à saúde, como é que é? Agora não é mais comigo. Passo a bola aí para o doutor Ivan. O Perfeito. que seria uma alimentação saudável? Pois é, isso entra um pouco no campo do que eu tenho estudado e pesquisado, na verdade, né? Porque como eu adoeci, né? Possivelmente por ter pecado muito pela gula, então eu precisei estudar o assunto. E ao estudar o assunto, eu me vi nessa situação e hoje eu vejo muitas pessoas nessa situação. Estão doentes e estão comendo mal, estão comendo muito e muitas vezes as pessoas nem percebem que estão pecando mal ou estão comendo mal e que estão até pecando contra si, contra a sua própria vida, porque existe um ensinamento que é completamente equivocado acerca da espécie humana, entende? Então, por exemplo, se eu for pegar até mesmo evolutivamente ou olhando anatomicamente, a cultura humana, né, o corpo humano, a anatomia, existem algumas informações importantíssimas que apontam qual é, por exemplo, a alimentação mais adequada para a nossa espécie. É uma coisa que poucas pessoas perguntam. Eu não sei, se o senhor já perguntou isso. Qual é a alimentação mais adequada para os homens, né? Essas pessoas que estão aqui já se perguntaram isso, né? Mas isso é muito importante, tá? Então, por exemplo, Pensei que a gente podia comer até pedra. pois, pois onívoros, né? O termo científico é onívoro, né? Onívoro. Nós não somos seres vegetarianos estritos, como um gorila, por exemplo. Digamos que é uma espécie próxima à espécie. E nós não somos carnívoros estritos como os leões, por exemplo, também são carnívoros estritos, né? Nós temos um sistema digestivo adaptado a comer menos pedra, mas obviamente que essa alimentação ela foi muito deturpada ao longo dos últimos, na verdade, dos últimos 50 a 70 anos, né? Sabe que, por exemplo, evolutivamente, digamos assim, em termos de milhões de anos, ao ingerir carne, a espécie humana ela ganhou um destaque em termos de capacidade cognitiva, certo? Então, a ingestão de carne... O que é que acontece? Quando o homem ele começou a ingerir carne, né, ele já pega, digamos, a proteína e a gordura pronta de um outro alimento, não precisa ele fazer, né? Então ele já pega o alimento pronto para si mesmo e com isso, evolutivamente, a espécie ganhou destaque, né, para a produção de trabalho intelectual e isso fez com que a espécie humana ela evoluísse acima de outras espécies, isso de milhões de anos atrás, né? Com o surgimento da agricultura, o pessoal está reclamando aqui, eu não sei, às vezes pode falhar porque eu estou no 4G e eu estou em viagem, né? Então pode ser que falhe alguma coisa do que eu falar. Se tiver alguma falha, é importante que avise, né? Estão Mas tá dizendo que melhorou, hein? certo. Então, assim, com o surgimento da agricultura, a espécie humana, que foi em torno de 8.000 anos atrás, a alimentação, ela, por exemplo, antigamente o homem ele comia super mamíferos, como mamutes, por exemplo. Certo? Há registros de que o homem ele caçava e aquela alimentação era o suficiente. O homem caçava e ele não comia de 3 em 3 horas, como é hoje. Né? Então ele caçava aquele mamute, né? e só ia ter um alimento depois de muito tempo. Né? Então é natural que o homem ele conseguiu evoluir com escassez, período de escassez intercalado com período de fartura, né? Só que com o passar da evolução da sociedade, da civilização humana, nós tivemos agora o que? Uma abundância, uma hiperabundância desculpa, hiperabundância, uma abundância de alimentos, né? Hoje nós temos, por exemplo, um mínimo esforço de fazer assim, né?
na despensa nós temos um alimento disponível para nós, né? Nós não caçamos mais, né? Nós não temos nenhum sacrifício. Nós apertamos no celular e temos uma comida na porta da nossa casa, pronta, cozinhada, temperada, Quentinha, né? quentinha, disposta para a nossa alimentação. Só clicar lá no aplicativo. E aí isso trouxe consigo algumas facilidades, mas muitos problemas, né? E eu não sei se vocês sabem, mas a obesidade, ela não era, a obesidade, o diabetes, a hipertensão, não eram problemas de saúde relevantes até 50 a 70 anos atrás. Entendeu? Olha que interessante, né? E para você ter uma ideia, uma pesquisa americana mostrou que apenas em torno de 12% dos americanos eram metabolicamente saudáveis. Nossa, Tá? Então, assim, a alimentação hoje é a raiz de muitos problemas, de doenças crônicas que as pessoas... crônicas não comunicativas. Né? As pessoas antes morriam de quê? De cólera, né? De poliomielite, de varíola, de sarampo. Agora as pessoas estão morrendo de doenças que não são infectocontagiosos, né? Tirando o Covid, né? Mas, assim, até o próprio Covid, né? É mais grave em pessoas obesas, em quem tem diabetes, em quem tem hipertensão. Tá? Porque isso tudo está gritando para nós que há algo de errado e que nós precisamos refletir também como civilização humana para onde nós queremos ir. Tá? Eu costumo brincar que nos jornais por aí, que eu, graças a Deus, não assisto mais, só se fala em, digamos, quantas pessoas estão morrendo de Covid e quantas pessoas, e sobre vacinação. Mas não se fala em nenhum momento da importância de perder peso, a importância de tratar bem o seu diabetes, de até é possível até hoje reverter um diabetes. Né? Então, assim, as pessoas estão presas em casa com o celular na mão, sentadas, sedentárias, pedindo iFood, comendo mal e se tornando ainda mais de fator de risco para morrerem pelo vírus do Covid. Então, resumindo, hoje, o grande problema da alimentação que a gente consegue identificar na alimentação humana é o excesso de farinha, principalmente a farinha de trigo, né? E o excesso do açúcar refinado e os óleos vegetais. São essas três coisas principais que não existiam, né, da forma como existe hoje e que a indústria humana conseguiu trazer, e isso caiu como digamos, pelo fato de o homem não só se alimentar do que é necessário, mas por aquilo dar prazer, então ele age como uma droga. Né? Muitos alimentos hoje agem como droga, com a liberação de dopamina, e gera vício e compulsão alimentar. Tá? uma droga mesmo, né, doutor Ivan? Assim, a pessoa tem o mesmo gatilho mental de uma heroína, de uma cocaína, de uma crack, né? Sim, porque Mexe com a mesma área do cérebro, né? tanto é a área da compensação, né, da produção de dopamina, das vias dopaminérgicas. Né? Então você tem o mesmo, digamos, é a mesma ativação dopaminérgica que é gerado pela ingestão de drogas ilícitas, como por exemplo cocaína, o crack, né, que tem a mesma base, também é a mesma via de ativação da pornografia, da masturbação. Então, de uma certa forma, tem a ver, em termos de neurotransmissão, tem a ver com a castidade também, porque ativa a mesma via de compensação. A pessoa que busca a pornografia e a masturbação, ela quer um pico de prazer, um pico de dopamina. A pessoa que quer uma barra de chocolate só para sentir prazer, ela também quer um pico de dopamina, um pico de prazer. E ela obtém isso muito facilmente. Entendeu? E se isso se acumula com uma pessoa que tem um problema de depressão, de ansiedade, enfim, está passando por alguma dificuldade e ela não é alertada para isso, ela começa a consumir aquilo em detrimento daquilo que realmente vai nutri-la, né? De uma alimentação nutritiva. Né? Ela passa de um bem que é necessário para um bem apenas aprazível. E aí, a partir desse momento, ela começa a adoecer, porque ela foge de um fim para o qual ela tende, que é um fim de nutrição, um fim de
conservação de espécie, que é um fim baixo, mas existe, é necessário. Se a gente não se conserva, a gente a espécie acaba, e ela acaba por eliminar a própria vida aos poucos. Né? Então, se o primeiro princípio, digamos, seja conservar a nossa vida, então, a partir Uhum. desse princípio já está errado, já está ruim, Uhum. entendeu? Uhum. É, Ivan, eu já lhe sigo no seu perfil e já vi que você fala muito duro e muito sério, na verdade, contra a obesidade, né? Assim, que as pessoas elas não levam a sério a obesidade. Você podia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa seriedade de se levar, de se considerar a obesidade como uma doença grave? Claro, esse é um assunto que eu tenho prazer de falar, porque eu percebo que é um assunto proibido, tá? As pessoas não têm conhecimento da gravidade disso. Não se... Inclusive, vamos lançar aqui, vou lançar um negócio aqui, quero ver se não vai ser muito legal, né? Inclusive, gente, as ideologias, né, que querem enaltecer a obesidade. Então, Sim, falando, por exemplo, de gordofobia, sim, né? Então, cuidado, e quer dizer, hoje a gente vê que a ideologia, ela é uma doença espiritual tão grave, né? Que ela é capaz de nos matar. Então, você enaltecer a gordura como uma coisa bonita, que se possa desejar, que se possa aceitar normalmente, né? Assim, o excesso de gordura. E, enfim, até esse parênteses eu queria colocar, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com isso. perfeito. Nós estamos caminhando aí numa sociedade onde ela aceita é, uma sociedade transhumanista, onde a pessoa ela pode definir qual é a sua própria natureza, né? Se eu posso dizer o que eu sou, né? Eu não sou mais uma imagem e semelhança de Deus, né? Como pensamento personalista. Então eu posso simplesmente dizer, não, sou obeso, isso tá bom para mim. E isso é o que importa, né? Por quê? Porque não existe um fim último para essa pessoa. O fim último dessa pessoa é apenas ela ter prazer, né? E isso é até inferior aos animais, porque até os animais conseguem, eles conseguem ter um sentido de sobrevivência que é superior ao do prazer, né? Então eles conseguem conservar a espécie, eles conseguem fazer isso, vamos dizer, eles não escolhem, né? Eles têm um instinto, né? Mas a nossa sociedade se encaminha para um nível em que ela simplesmente escolhe, ela se arroga o direito de escolher em detrimento do bem comum, tá? Pensando que aquilo é bom para ela, ela escolhe um caminho que vai aniquilá-la e por consequência também vai fazer mal ao redor, porque algo que faz mal para mim também faz mal para outras pessoas, né? Então, partindo desse pressuposto, as pessoas estão escolhendo alimentos que não fazem bem à sua saúde e que, por consequência, não vai fazer bem para as pessoas ao seu redor, para os seus filhos. As pessoas estão, por exemplo, não estão conseguindo mais ter filhos porque estão se tornando inférteis por causa da alimentação. Né? Então, quantos pacientes eu acompanho que voltaram a ter, mulheres que voltaram a ter ciclo menstrual depois que regularam a sua alimentação, por exemplo? Isso é um assunto de enorme importância. Você deixa de ter filhos, né? Chega nesse ponto. E a obesidade hoje, ela é o quê? Ela é um acúmulo, né, de comida, né, ingerida em excesso por muito tempo. Né? É como se você tivesse um supermercado. Acúmulo, define de novo aí, por favor, Van. Acúmulo. É um acúmulo de comida em excesso. O nosso corpo ele acumula, ele entende que você está no período de fartura, e ele tem um mecanismo de armazenamento, porque evolutivamente nós passávamos por fases de penúria. Então, o corpo ele entende que vai chegar esse momento de penúria, então ele tem essa tendência de armazenar. Esse armazenamento ele começa a se tornar patológico e as células do nosso organismo eles têm um limite para armazenar, certo? E esse limite ele é determinado geneticamente, tá? Cada pessoa tem um limiar pessoal de gordura, esse é o termo correto, né? Então, eu, por exemplo, eu com 98 quilos eu já estava pré-diabético, já estava inflamado, porque o meu corpo não conseguia mais armazenar,
Entendeu? E aí começou o quê? Quando a gente come muito carboidrato refinado, farinha, açúcar, esse excesso gerado pela alimentação, ele é transformado em gordura porque é mais fácil e é mais eficiente armazenar em forma de gordura, certo? Então, aos poucos, você vai acumulando aquilo ali. E aí não tem mais espaço no seu corpo e aí começa a acumular em locais ectópicos, que a gente chama, locais que não são naturalmente para armazenar. Esses locais, como na barriga, no fígado, né? Eles geram inflamação, porque o corpo entende que aquilo ali, aquele lugar não é para ter gordura. Só que tem gordura porque você continua comendo. Então, o corpo diz, olha, eu não tenho mais como dar conta, mas a comida continua vindo, então eu vou ter que armazenar em algum lugar. E ao armazenar em locais não devidos, como na barriga, né? Começa a gerar aquela gordurinha visceral, abdominal, como no fígado, por exemplo, e aí começa a gerar problemas no fígado, aquela gordura no fígado que às vezes aparece no ultrassom das pessoas, né? Que hoje, inclusive, é a maior causa de cirrose do mundo, ultrapassou já o álcool, tá? Então, isso com o tempo, as pessoas, vai gerando inflamação, uma resposta que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. A pessoa ela está cronicamente inflamada, diferentemente de uma gripe, que é uma inflamação aguda, né? A pessoa está inflamada, é uma inflamação. E essa inflamação, com o passar do tempo, vai gerando doenças, vai gerando diabetes, vai gerando hipertensão, vai gerando, com o passar do tempo, vai gerando infarto, vai gerando AVC, vai gerando cânceres. São vários cânceres que dependem desse mecanismo para existir. Vai gerando também doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, o tão temido Alzheimer, né? E o Parkinson. Também são reflexos da nossa alimentação por décadas a fio descontrolada. Entende? Então, e o que é isso que eu estou falando, padre? São simplesmente os maiores problemas da nossa sociedade atual, em termos médicos. Entendeu? Então, o meu trabalho hoje, muitas vezes, é alertar as pessoas. Meu povo, aprenda a comer aquilo que te nutre, se você quiser, de fato, viver melhor, não só para ser saudável em si, mas para atingir o seu objetivo de vida. Porque se você come bem, você consegue criar, você consegue ser uma pessoa útil à sociedade e você consegue cumprir a sua missão perante a Deus e perante a igreja e perante a sociedade. Uhum. É, você falou aí uma coisa, só queria que eu acho que o pessoal seria bom anotar isso daí. Então, existem três alimentos ou tipos de alimentos que nós ingerimos em excesso e que causam isso. E a primeira coisa que eu ia perguntar, né, para você repetir aí, para o pessoal anotar. E a segunda coisa que eu achei muito interessante para nós aqui leigos nesse assunto é que você falou que Sou eu. o excesso de gordura é uma inflamação, É. né? Interessante, né? Uma inflamação. Eu nunca pensei disso. E quando a gente vê, agora eu vou fazer a ligação com o flango frito, né? Então, se a gente pensa no flango frito, todas as mortes, porque o fulano era obeso, porque o fulano tinha hipertensão, porque o fulano tinha problema cardíaco, e por isso que ele morreu, né, de xing-xing, né, xing-ling. Então, ou seja, tudo tá ligado a uma coisa só, né? Sim. Sim. Tá? A maior gravidade de mortalidade, né, lá da pandemia, na verdade, é gordura. Sim. Padre, isso é tão sério que aí eu Mas vou dizer ninguém fala, né? isso, é exatamente isso, né? Isso é tão sério que frase minha, pensamento meu, né? A pandemia não seria o que ela se tornou se as pessoas não estivessem tão inflamadas de má alimentação. Entendeu? Impressionante. Passaria despercebido. Entendeu? Passaria despercebido. Nada disso. Teríamos outros acontecimentos. Claro que eu sei que é difícil que todas as pessoas da humanidade comam bem e sejam saudáveis. A gente não. Nem é nosso objetivo, né? A gente sabe que isso é utópico. Mas eu sei que as pessoas, elas. Primeiro, muitas pessoas gostariam de saber o que é uma alimentação saudável. E passariam a aderir a uma alimentação mais saudável. Porque muitas pessoas estão sofrendo de doenças, né? E elas recebem orientações erradas, né? Então, essas pessoas precisam de uma orientação adequada. As pessoas estão dizendo para aí para comer farinha, pão integral.
né? E todo mundo está comendo pão integral achando que isso é melhor do que o pão branco. Não é não? Então, assim, uma alimentação... Você vai ter mal do mesmo jeito, tá certo? A não ser que você faça parte daqueles 12% de pessoas que não é metabolicamente doente, tá? Mas como a maioria está doente, então esses alimentos, eles não nutrem, tá? Eles são energia, apenas energia. Os alimentos, eles se dividem basicamente em calorias, né? E proteínas, né? As calorias são os carboidratos e as gorduras. E a proteína é a proteína, né? Que vem das carnes de todos os tipos, né? Então, se a gente, o que é que acontece? A nossa sociedade hoje só come caloria e é carboidrato mais gordura. Só que é carboidrato ruim e gordura ruim, tá? O carboidrato é o quê? É o açúcar refinado, é a farinha de trigo, tá? Onde você vai, a comida tem farinha ou açúcar ou as duas coisas, né? Em todo canto. As gorduras ruins são as gorduras trans, e as gorduras dos óleos vegetais, que não são óleos naturais, são óleos industrializados, hidrogenados, altamente oxidáveis, que geram inflamação, como óleo de soja, milho, canola, girassol, algodão. Eles todos são os alimentos um dos alimentos mais vendidos no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente. E são vendidos como alimentos saudáveis. Tá? Então, nós temos novas evidências apontando quais são esses alimentos. E eu até agradeço a oportunidade de falar para um público maior, que é o seu público, né? Porque eu tenho certeza da importância de que isso atinja mais pessoas. Né? Pode saber. Doutor Ivan, agora eu fiquei curioso. Você falou um monte de óleo. Então vamos comer o quê, então? Pode comer azeite? Vamos lá. Os alimentos mais saudáveis são aqueles com os quais a espécie humana evoluiu, tá? Então, carnes de todos os tipos, tá? Então, carne Então bovina, depois você vai falar aqui dos veganos, tá? vamos. Vamos falar mal dos veganos? Vamos. Eu adoro. Eu tenho uma vontade de falar mal. Eu tenho uma chanha para falar mal de vegano. Mas vamos lá, fala aí tu. Alimentos mais saudáveis. Vamos falar de forma positiva, ao invés de só falar de forma negativa. O que não se deve comer. Tá, tá. O que nós devemos Saudável, comer? saudável. A espécie humana precisa comer. Nós precisamos ser bem nutridos de proteínas. As proteínas, elas fazem as enzimas do nosso corpo, as membranas celulares do nosso corpo, os hormônios e tudo mais. Então, a imunoglobulina, né, os anticorpos, a nossa imunidade depende de proteínas. Então, proteínas. Nós comemos muito pouca proteína. Ponto número 1. Certo? Então, por que a gente tem gula? Porque a gente só quer comer o que é gostosinho. A proteína, ele é um alimento que ele não explode em sabor na boca, mas ele sacia muito porque ele é muito nutritivo, tá? A minha mãe entrou agora, não sei, acho que ela está assistindo, talvez, e eu tenho orientado ela fica muito impressionada. Ivan, é incrível como um pedaço de carne sem complementos me deixa bem saciada e me sentindo bem. Né? Por quê? Porque o corpo dela, opa, encontrei nutrição desse alimento, não vou te incomodar com fome. Tá entendendo? Olha que interessante. Exatamente. Então, nós precisamos ter uma meta proteica diária. Acordou, amanheceu o dia, precisamos ingerir uma certa quantidade de proteínas. E ninguém faz isso. Esse é o ponto número 1. E aí, por que as pessoas querem comer tanto carboidrato, açúcar? Porque não vencem essa etapa, entendeu? Não passam por isso. Então, ponto número 2. Além das proteínas, nós temos algumas gorduras que são importantes também. A gordura do ômega 3, por exemplo, que ela é essencial. Ela é, inclusive, anti-inflamatória. Está presente aí nos peixes de alto mar, principalmente. O salmão, por exemplo, né? Mas é muito... Caranguejinho. Hã? Caranguejinho pode? Também, caranguejo, mariscos, né, frutos do mar. Todos os animais, na verdade, eles são considerados alimentos saudáveis e de alta densidade nutricional. Entendeu? Então, assim, Alta densidade de nutrição. Falhou. Tem Tá. muita nutrição, densidade nutricional. Certo? Então, esses alimentos, eles devem ser a base da nossa alimentação. Só que se você for olhar lá a pirâmide alimentar brasileira, não tem isso escrito lá. Ele manda o povo comer, se encher de arroz, grãos, cereais, feijões, tá?
E não é assim, tá? Já tem muita evidência para eu te dizer com segurança, com firmeza, que não é mais assim, certo? Se a gente come muito grão, muito cereal, a gente vai ter muita ingestão de carboidrato para além do nosso necessário, né? A gente precisa, sem dúvida nenhuma, aumentar a proteína e restringir carboidratos. Se todo mundo fizer isso, cortando, por exemplo, né, as pessoas que me seguem, elas geralmente já têm algum problema de saúde, né? Então, essas pessoas que não estão metabolicamente doentes precisam fazer duas coisas: aumentar a proteína e cortar açúcar, ou reduzir muito, a farinha de trigo e os óleos vegetais. Se fizer isso, a pessoa com poucas semanas e dias, na verdade, ela já começa a experimentar uma mudança na sua vida. Incrível. Os resultados que eu vejo são incríveis. Ivan, eu já morei em Minas, né? E lá em Minas, eu ficava assim pensando, cara, por que que esse pessoal não morre? Todo mundo aqui. Porque eles são doentes. Não sei se tem algum mineiro aqui assistindo a gente, mas eles são doentes por torresmo, comem muito torresmo e cozinham com banha de porco, Perfeito. que é uma delícia, na verdade, né? Banha de porco. Então, essa alimentação que eu vi, né, no ano que eu passei lá em Minas, é, em vez de usar óleos, usar banha de E porco na gordura de porco é bom? isso, perfeito. Por quê? Porque é uma gordura natural. Entendeu? Uhum. Gordura natural. Ela não tem passagem industrial. Certo? Então você usa uma quantidade pequena, não precisa ser muito, ao invés de você usar os óleos vegetais. O que é que acontece? Os óleos vegetais, eles são oxidáveis e com isso eles geram uma resposta inflamatória no nosso corpo. A banha de porco não, ele é uma gordura saturada. E as pesquisas científicas, né, com aquelas que têm o maior nível de evidência, com maior construção de qualidade, elas não conseguem até hoje dizer que precisamos restringir a quantidade de gordura saturada da alimentação. Não conseguem. Entendeu? Apesar de ter muita gente dizendo por aí que não deve, essas afirmações elas não são baseadas na melhor evidência científica disponível. A gente sabe que o método científico ele é importante para a gente encontrar essas respostas. Apesar de não ser tudo, o método científico é a melhor ferramenta disponível para a gente encontrar resposta para essas coisas que a gente não tem evidência em lato sensu. A gente precisa, de fato, experimentar, né? E as melhores pesquisas não confirmam. Não dá para dizer que precisamos restringir gordura saturada pelas evidências que nós temos até agora, e pelo contrário. Temos até por exemplo, existe aquele paradoxo francês, né, que o francês ele come pão, mas ele tem menos doenças cardiovasculares. Será que é o vinho? Eles comem muita gordura saturada lá, comem muito queijo, entendeu? E tem pode ter também pelos polifenóis, o resveratrol do vinho pode ajudar ainda. Mas o francês ele come o baguete, né? Mas ele come muita gordura saturada. Ele não come esses óleos vegetais, come muito azeite, entendeu? O azeite também pode. Porque ele é o quê? É azeitona espremida, não tem passagem por indústria. Entendeu? Hum. Então a indústria, e aí passa também por todo esse processo de tentar lucrar com a nossa doença, né? Existe aí um acordo, digamos, oculto, obscuro entre a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, né? De perpetuar as nossas doenças para que nós sejamos escravizados dos serviços médicos, dos hospitais, dos medicamentos. Eles têm muita influência, muito lobby, né? Então eles fornecem os guidelines e os governos replicam esses guidelines, dizendo para as pessoas comerem, né, aquilo. E as evidências mostram que essas guidelines que eles apontam estão adoecendo as pessoas ao invés de deixarem elas saudáveis. Tá entendendo? Interessante. Então, você falou aí uma coisa que eu queria te perguntar. Então, assim, só a guisa de exemplo, tá? O que seria um café da manhã saudável? Eu quero saber se o meu é. Porque eu deixei de comer pão, né? Seguindo seu exemplo aí, eu deixei de comer pão. Eu já não gosto, mas é porque não tinha outra opção. Na verdade, aqui onde eu moro, não tinha outra opção. Mas de tanto insistir, eu consegui, com muito sacrifício, consegui que alguém trouxesse uma cuscuzeira do Ceará para mim. Aí eu tô comendo cuscuz. É. E ovo cozido, né? E queijo. Mas o que que seria? Tá bom meu café? Tá, o café da manhã é o pior momento para você comer carboidrato. Até fiz uma postagem recentemente, né? É o momento em que o nosso corpo mais está
resistente à insulina e ele mais está propenso a armazenar no tecido gorduroso, né? Então assim, vai depender muito qual é o seu objetivo, né? Se a pessoa precisa emagrecer, ela precisa comer zero carboidrato no café da manhã. Come ovos, come queijo, pode comer carne moída, carne desfiada, frango desfiado, enfim, Interessante, né? Comer carne de manhã, né? bacon. Pode comer isso tudo. Né? Não é Bacon, né? exatamente. Tá? Claro que se ela comer isso demais também, ela vai ter muita gordura, também vai prejudicar o emagrecimento. Mas a resposta do nosso corpo à ingestão de carboidrato é diferente da ingestão de gordura. A ingestão de carboidrato, ela gera pico de insulina. O de gordura não. Entendeu? E é a insulina que faz armazenar e engordar. Entendeu? Então, depende do seu objetivo. Se você for um diabético, por exemplo, o diabético ele não pode encostar em açúcar e em carboidratos. O diabetes é uma doença de intolerância a carboidratos. Né? Então, o seu objetivo talvez não seja esse. Você já é magrinho. Né? Então, Sou não, hein? Eu era. você pode ter algum carboidrato no café da manhã, mas não deve ser o teu principal nutriente da manhã. Tá? O principal é começar o dia já dando algum aporte proteico. Certo? E outra coisa, tem muita gente que acorda sem fome, não come. Se tá sem fome, não come. Entendeu? Caiu essa história também de que é a refeição mais importante do dia. Balela. Isso é para vender cereal. Aquele cereal industrializado, né? Que cheio de açúcar. Aí sim entra na origem do veganismo. Porque foram eles que inventaram isso. O cereal matinal. Ah, é? É. Olha que interessante. Então, assim, essa ficou meio cult, né? Meio chique, meio modinha de vegano, né? O vegano, não sei o quê. Eu tenho minhas reticências, né? Nunca falei sobre isso. Por quê? Porque isso parece muito com uma religião. Sim. Então, as pessoas têm uma superstição, não pode maltratar os animaizinhos, não pode matar a galinhazinha, não pode matar a vaquinha. A vaquinha é minha comida, a galinha idem, e etc. Então, eu tenho primeiro essa idolatria aos animais, né? Uma peninha de comer os bichos, os peixes, então eu vejo até mães e pais assim educando os filhos a terem pena de comer peixe, pena de comer, tá matando a criança, né? A minha opinião, que era a opinião médica. Então, primeiro uma certa religião naturalista, e a segunda coisa é que eu ponho em dúvida sobre ser saudável esse tipo de alimentação, de verdade. De fato, assim, a alimentação vegana, ela não é saudável e ela não é adequada para a nossa espécie, tá? Tanto que quem faz a alimentação vegana precisa fazer suplementações para compensar as deficiências que ela vai ter na nutrição dela, entendeu? Então não faz sentido algum. Em termos de nutrição, não preenche as necessidades do homem, tá? Não preenche. Se eu te disser que ainda tem os que fazem alimentação vegana muito suja, né? Batata Ruffles é vegano. Que isso, gente? Claro que tem gente que... Batata Ruffles é batata? Nem sei. Eu acho que não. Agora, assim, tudo bem, tem gente que faz o veganismo com saladas, né? Aquela coisa bem bonitinha, bem limpinha, né? Mesmo assim, não é... E tem gente que faz de boa vontade. Eu não tô dizendo que as pessoas são ruins por isso, né? Mas em termos médicos, ela não é uma alimentação adequada, tanto que quem faz, mesmo que faça de boa vontade, enfim, ela vai ter que suplementar algumas vitaminas, né? E para complementar o que está faltando. Mas o veganismo, ele atingiu essa aura de virtude e preencheu aí também uma lacuna, né, ideológica. Né? Ela começou com os adventistas americanos. Né? Eu ainda estou preparando um material para falar mais sobre isso no meu Instagram também, porque é preciso falar, sabe, padre? É preciso falar a Ter verdade. coragem, né, de falar, de denunciar. Estou juntando material sobre isso, mas isso veio dos adventistas, tá? Isso nos Estados Unidos. Começou com uma religião, né? Uma seita, na verdade, né? Eles são uma seita. Não sei. E a Ellen G. White era uma vidente, né? Que ela dizia que tinha encontros, né, com Deus, e esses encontros Deus mostrava qual era a alimentação adequada para a espécie humana, né? Então,
Sei que Deus é esse, que só não era o meu, né? Era o Um meu, demônio que ela via. o meu se fez O Deus carne. da mentira, né? Porque o demônio é o pai da mentira, né? E a pessoa que transcrevia essas aparições era nada mais, nada menos que Dr. John Kellogg, dos cereais Kellogg's, tá? Olha só, Exatamente. rapaz, que conveniente, Então, assim, que conveniente. adventistas, né, nos séculos passados, eles tinham, ainda têm, muita influência nos Estados Unidos, tá? Mas muita mesmo, tá? Então, assim, eles fizeram florescer toda uma indústria de, de transformação de grãos, de cereais para alimentação, né? E uma das ideias do Dr. John Kellogg era tornar o homem menos excitado, porque ele tinha muito escrúpulo com relação ao pecado da carne, e ele tinha uma lista de comidas que eram excitantes, que excitavam sexualmente o homem e a mulher. E uma delas era a carne. Tá? Então, Olha os escrúpulos aí, gente, fazendo mal da humanidade. exatamente. Olha só, que coisa interessante. É interessantíssimo e é revoltante também. É revoltante também. Também. E a partir disso ele começou, né, também pelas aparições de Ellen G. White, e ele tinha Tem relação, desculpa lhe interromper, tem relação também com vegetarianismo, porque você falou muito que nós precisamos de carne e a gente vê um monte de gente que rejeita comer carne, né? Que é aí, essencial para a nossa nutrição. com o tempo, digamos, as pessoas foram seguindo isso por achar bonito e por não ter em que acreditar, às vezes por uma falta de religião mesmo. A gente sabe que o ser humano ele é um ser espiritual, ele tem espírito, ele tem uma alma, ele precisa crer em algo. Né? Então, muitas vezes as pessoas passaram a crer que aquela escolha iria elevá-la para uma condição superior. Né? Então, e baseado também nas notícias que saem em jornais, né? As pessoas muitas vezes tomam decisões de comer ou não comer uma coisa assistindo o Jornal Nacional. Né? A gente Que sabe. absurdo. Então as pessoas vão se deixando influenciar por má informação, né? As famosas fake news, né? E com isso elas vão se alimentando mal, né? E aí nós chegamos no ponto atual de hoje. Então o veganismo ele começou daí, né? E ele foi muito bem incorporado pela mentalidade revolucionária, certo? Atual, da atualidade. Então hoje, se você olhar, hoje não tem mais nada a ver com adventistas do passado. Ainda tem, porque eles ainda estão lá fazendo os guidelines americanos. Se você for olhar o último guideline americano de alimentação, a última pirâmide alimentar, agora de 2020, quem está lá nos boards, nos comitês, pessoas tanto das indústrias que fazem os cereais, Kellogg's, Pepsi, Coca-Cola, né? É isso. Eles estão lá fazendo isso. Eles estão ditando o que a população ocidental precisa comer, né? Eles estão lá fazendo isso. Então, eles estão nas academias, nas faculdades, ensinando aos médicos, ensinando como se deve ensinar nutrição nas faculdades, entendeu? Então, eles estão muito bem posicionados, porque foram anos, décadas e até séculos de influência e de ocupação de espaço. Entendeu? Até que culminasse numa mentalidade que a gente olha para trás e não sabe como chegou até nós de que ser vegetariano é mais saudável do que comer carne todos os dias. Entendeu? De onde que surgiu isso, né? É, Porque a gente só é o que é hoje porque começou a comer carne. exatamente. Eu vou lhe dizer, Naturalmente falando, né? importante aqui, Fisicamente falando, né? Nossa energia, nossa força foi o que física e até o nosso cérebro. eu falei no início da live, né? Nós não somos gorilas por causa da carne. O gorila, por exemplo, ele tem um intestino Naturalmente falando, né? Claro que tem esse em termos, aspecto divino em também, né? termos Claro. bem evolutivo falando, né? De falar de forma bem natural, né? Digamos, o que nos diferencia do gorila, né, corporalmente, o gorila ele tem um intestino muito superior. Por quê? Porque ele só come planta, né? Então, por conta disso, ele não conseguiu desenvolver um cérebro muito grande, tá? Porque ele precisou ter um intestino muito potente. Então, para quê? Para ele. E o que é que ele faz com a planta que ele come? Olha como é interessante. Ele transforma em gordura saturada Olha, para aí poder se nutrir. Não é a planta, entendeu? É a gordura saturada que, a partir da planta que ele come, é transformada pelos micro-organismos que habitam no intestino dele. E aí dá um trabalhão, né? E o homem, que foi como ele fez? O homem foi esperto. Ele já pegou essa gordura pronta de outros animais e só comeu. E aí ele precisa de um intestino muito menor
E com isso ele tem mais praticidade, ele conseguiu evoluir na cabeça. Ele não precisa de um intestino tão grande. Ele tem um intestino, ele tem um estômago ácido para quebrar proteínas, quebrar carne. Os dentes carnívoros, né? Então nós precisamos de carne, entendeu? Nós precisamos da gordura, porque essa gordura vai diretamente, 80% do nosso cérebro é gordura. Muito interessante isso, viu? E engraçado que eu já li coisas dos adventistas sobre a carne, agora que eu me lembrei. É? Que eu lia tudo, quando eu era adolescente, eu lia tudo que botasse pela minha frente. Então eu já li alguns livros dos adventistas, né? E também, não sei se os Testemunhos de Jeová tem alguma coisa sobre isso, não sei, mas eu acho que os vegetarianos são os adventistas mesmo, que eles até hoje divulgam isso, né? Exato. E seguem algumas coisas do Antigo Testamento, né? Eu sempre digo, poxa, você não está seguindo a dieta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos comeram sim carne, comeram, né? Inclusive, ele disse que a gente se alimentasse da sua carne e do seu sangue. E tem aquela A passagem. nossa alma precisa da carne e sangue de Cristo, assim como o nosso corpo, né? Precisa da alimentação, né? Fazendo uma relação um pouco Que exagerada, mas verídica. o anjo disse a Pedro que não diga que é impuro aquilo que eu coloco na sua boca, né? Mata e come, exatamente. Diversas passagens falam sobre isso, né? E a própria a ceia judaica é uma ceia com um cordeiro. Você tem que comer ele todo. Sim. Que sobrar tem que comer todo, né? Enfim, várias passagens do Antigo Testamento. Então, não é cristão não comer carne. Perfeito. Não é da tradição cristã. Não é que é pecado, tá, gente? Uhum. Não é que é pecado, mas não é da tradição cristã. Inclusive, a penitência que a igreja coloca para a sexta-feira é a penitência de não comer carne. E por que é penitência? Porque é importante comer a carne. Se não fosse importante, não seria penitência. Seria um prazer que daria para a pessoa. Já pensou se fosse penitência de brócolis? De não comer brócolis, ninguém pecava. Tá tudo bem, beleza. Tá beleza. Né? Eu vou ver aqui algumas perguntas, tá? Para a gente ir concluindo. O pessoal fez algumas perguntas aqui. Pronto, então você pode colocar aqui nos comentários alguma pergunta sobre esse assunto. Gente, se você não segue o Dr. Ivan, qual é o teu Instagram, Ivan? Diz aí pra gente. dr.ivanramos, né? Vou até botar aqui para quem quiser dar uma olhadinha, né? Coloquei para mim. Ponto Ivan Ramos está aqui, né? Botei aqui. Opa, peraí, calma. Tá aqui, gente. Dr. Ivan Ramos. Então você pode fazer suas perguntas, seguir o Dr. Ivan lá no Instagram dele. É muito bom. Eu vou até lhe perguntar quem faz aquela arte depois no privado. Muito bom, muito bonito o Instagram dele. E tem dicas muito preciosas. Então, lembrando o que a gente falou no começo da live, nós temos uma motivação que não é estética somente. Não Perfeito. é, quero ter uma vida saudável, eu quero ser santo, né? Então, a minha vida saudável também está com relação à minha vida santa, entendeu? Então, faz parte, da minha santificação. E a gente tem essa motivação. E é interessante que dentro da tradição da igreja, dentro da espiritualidade católica, nós vamos ter, por exemplo, o jejum, né? Como uma virtude, como um meio de se alcançar a virtude, né? Melhor dizendo, né? Então, deixa eu ver aqui uma pergunta. Fala sobre as fibras e sobre o índice glicêmico dos alimentos. Pois Você é, quer falar sobre isso? posso falar, assim, as fibras elas são algo acessório, né? Assim, eu falei que o mais importante é a meta proteica, né? Você ter uma boa meta proteica, boas gorduras na alimentação, ômega 3. As fibras elas podem fazer parte, em determinadas circunstâncias elas são necessárias. O padre até falou, né, da sua situação também. Então assim, não é que eles
eu fiz uma postagem, ficou dando a entender de que não precisava, né? Também não é assim. Algumas pessoas precisam mais, outras menos, porque a fibra é alimento da nossa microbiota intestinal, tá? A fibra, ela serve para as bactérias do intestino, não é exatamente para o nosso corpo, né? Apesar... Ela é comida das minhas lombrigas, hein? Isso, exatamente. Então, para em determinadas circunstâncias, é interessante a gente modular, digamos, essa microbiota com algumas fibras, tá certo? Agora, é mais importante ainda restringir açúcar e farinha, tá? Porque aí você... tem gente que acha que comer fibra é mais importante do que ter uma alimentação globalmente saudável. Tá? Aí tem que só que colocar no ponto adequado. Isso aí precisa ser bem visto. Então, cada pessoa vai ter uma determinada circunstância. Tem muitas perguntas aqui que eu já vi, inclusive, que a gente não vai conseguir responder, porque, como a gente começou, inclusive, no início da live dizendo, não existe digamos, um cardápio que sirva para todas as pessoas da humanidade. Né? Não Você existe. consegue ver as perguntas? Eu consigo as perguntas daqui do chat, né? Ah, tá, então tá bom. É porque eu tava pensando que você não tava vendo. Lá do chat mesmo. Eu já vi algumas perguntas aqui Do para chat, do chat. quem é diabético, Isso. para quem tem refluxo, né? Então são tantas circunstâncias, né, que é difícil realmente, né? Eu posso falar, por exemplo, sobre a margarina, né? A margarina, por exemplo, é excelente para, por exemplo, para engraxar uma porta, por exemplo, para abrir melhor, né? Mas O punho da rede tá fazendo barulho, né? Você bota a margarina ali, depois né? uma margarinazinha para dar uma lustrada ali como é que a gente chama? Aqui, no cearense, o cearense ele gosta muito, né, de armar uma rede, mas para comer É. não é comida, tá certo? Não é comida ali. Gente, anota aí. Margarina não é comida. A margarina não é comida, Comida, ponto. tá? É uma pasta. Pronto. É uma, Não é comida. tá? Diz que nem a barata come, né, Ivan? Não, não gosta. Não gosta. Nem barata come. Só nós americanos. Margarina não é comida. Começa daí. Realmente é incrível. Você pega a manteiga, que é um alimento natural, né? Riquíssimo, nutritivo, e vem a indústria e diz que, olha, eu criei algo superior à manteiga, né? É revoltante. Às vezes eu fico irado, às vezes eu faço algumas lives e até ultrapasso um pouco a minha ira. Porque eu fico, gente, não caiam nessa, né? Não se deixem enganar pela indústria, pelo amor de Deus. Margarina, inclusive, eu acho que até nem é pecado estragar margarina, tá? Pode jogar fora, pessoal. Tá liberado. O padre tá Pode liberando. jogar fora. Tô liberando aí. Quem tiver margarina pode jogar fora. Porque não é comida. Você tem uma graxa, você tá guardando dentro da geladeira um pote de graxa. É E isso tá aí. comendo essa porcaria. Não serve pra nada. É exatamente isso. Pior que Exatamente. é um plástico mole, né? Não dá, gente. Realmente não dá. É um plástico mole, né? Ai, ai, ai. Gente, olha, foi muito bom aqui a nossa conversa. Nós vamos ter que encerrar. E eu queria pedir que você seguisse o Dr. Ivan. Dr. Ivan Ramos está aqui no fixado. E aí você pode fazer um monte de pergunta lá para ele. Lá. Se ele tiver tempo, ele vai tentar responder. Mas eu acho que ele já responde nas próprias postagens, né? Então vai ter postagens sobre esses assuntos que vocês estão perguntando aqui. De fato, há muito o que falar sobre isso tudo. A gente não tocou nem em 1%, 2% do que é relevante. Uhum. Eu peço que as pessoas sigam para que a gente possa desenvolver alguns assuntos, temas, né? Mas, assim, existem boas notícias. É possível emagrecer de uma forma saudável, comendo comida de verdade, comendo bem, sem sentir fome. Tá? É possível, hoje em dia, reverter diabetes. Diabetes não é mais aquela doença, né, que se imaginava. Incurável, né? Você vai tomar remédio pro resto da sua vida. Não, não é, gente, não é. É possível reverter. Eu tenho excelentes casos no meu consultório de reversão de diabetes, de reversão de hipertensão, de reversão de gordura no fígado. Hoje em dia a gente consegue até, para você ter uma ideia, até reverter Alzheimer inicial, tá? Pacientes, é incrível, realmente é incrível. Louvado seja Deus. Pacientes que já estavam se acamando, né? Voltam a trabalhar, tá? Isso não é charlatanismo, isso não tem nada a ver com isso, é ciência pura, tá? É ciência pura.
baseado em alimentação, quando você troca a alimentação. Claro que isso não acontece com todos os pacientes que têm Alzheimer, né? Mas a gente tem relatos bem emocionantes até. Outros que a gente falou lá no início sobre a infertilidade feminina, principalmente, né? Na masculina também, porque a alimentação ruim cai testosterona, a testosterona é importante para a fertilidade masculina, mas principalmente para quem tem ovário policístico, né? A TOP, a síndrome do ovário policístico, que cursa com infertilidade, eu tenho muitas amigas que voltaram a ter filhos, né? Às vezes eu até brinco, né? Eu sou responsável por esse seu filho, né? Com todo respeito ao seu marido, né? Porque os pacientes voltam a se alimentar bem, Acho que ele é grato a você, né, também, né? voltam a se tornar férteis e voltam a ter filhos. Enfim, é algo que é de vida, de fato, é algo que é de Deus. É algo que é Que realmente bom, necessário ser divulgado. E aí eu que agradeço bom. a oportunidade que o padre deu. Que bom. Muito obrigado, Toivan. Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, que é um ministério. Gente, nós devemos nos santificar na nossa profissão. Nossa profissão não é o meio da gente ganhar dinheiro, é o meio da gente ser santo, tá? Então, o doutor Ivan, ele se santifica na profissão dele, fazendo bem às pessoas, né? Fazendo as pessoas ficarem saudáveis, terem uma vida melhor. Então, esse é o meio da santificação dele, né? Então, toda profissão é isso. Então, Deus abençoe o Amém. seu trabalho, doutor Ivan, a sua profissão, o seu apostolado também, né? O que você oferece gratuitamente aqui no Instagram, né? Assim, aquelas dicas que são importantes, né? E a gente tem que valorizar isso também, Com né? certeza Então, gente, vamos receber a bênção de Deus, então. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para para sempre seja louvado. Fique com Deus e Nossa Senhora.